O Centro de Ciências do Mar do Algarve celebra 35 anos. É um dos mais importantes na Europa e dedica-se a estudar o potencial do oceano, bem como a proteger ecossistemas marinhos. O Duarte Baltazar e o João Junça foram saber mais sobre as investigações feitas no CCMar. Nos últimos 35 anos, o Centro de Ciências do Mar do Algarve, mais conhecido por CCMar, tem estudado as vastíssimas possibilidades do oceano como recurso também para a saúde humana. E é por isso que estamos numa sala onde há tanques que contêm dentro peixe-zebra. E em que é que os peixes-zebra podem ser úteis? Ou melhor, professora Adelino Canário, qual é a ligação entre os peixes-zebra e o potencial para a saúde humana? Os peixes-zebra são vertebrados. E sendo vertebrados, nós também somos vertebrados. Significa que há muitos aspectos que são comuns entre os humanos e os vertebrados. Por exemplo, os processos de ossificação têm certos aspectos que são comuns. E, portanto, se nós quisermos estudar a ossificação, podemos, por exemplo, alterar genes no peixe-zebra e ver, por exemplo, podemos alterar de tal maneira que depois podemos ir ver qual é que é o efeito ao nível do que nós chamamos de fenótipo, ou seja, que efeitos é que tem na própria ossificação no peixe-zebra. E, portanto, podemos ir eliminando genes e ver qual é o efeito que isso tem no próprio animal. E, dessa forma, vamos percebendo como é que os genes do peixe-zebra funcionam e assumir que há semelhanças com aquilo que se passa nos humanos. E, portanto, em vez de estarmos a estudar os humanos diretamente, começamos pelo peixe-zebra. Um dia havemos de chegar aos humanos, isso pode levar décadas. O CCMar, como comecei por dizer, celebra neste momento 35 anos de existência, de atividade, e quando surgiu em 1991, certamente teria preocupações muito diferentes daquelas que vivemos em 2026, porque o mundo é outro, a emergência climática também. Sim, aliás, é uma coisa muito interessante, porque foi precisamente há 35 anos, significa que na altura a ciência em Portugal era muito diferente do que é hoje. E, portanto, a história do CCMar está muito ligada àquilo que foi a evolução da ciência em Portugal, que se modificou radicalmente, e também as transformações que ocorreram no país, mesmo noutros aspectos. Portanto, o CCMar está no Algarve e está muito associado à Universidade do Algarve e, portanto, também viu crescer a Universidade do Algarve. Portanto, digamos, a história do CCMar são a história de indivíduos que fizeram carreira na Universidade do Algarve, é a história de muita da ciência que foi produzida em Portugal e é também a história daquilo que são, digamos, a nossa inserção no próprio Algarve, que, enfim, não só é turismo, mas também é outras coisas. Quais são as vossas principais linhas de investigação neste momento? Nós temos 3 pilares fundamentais. Um que é, e que tem que ser a base de tudo, que é a ciência básica, é conhecer como é que funciona o oceano, como é que funcionam, enfim, vários aspectos. Nós tentamos fundamentalmente no oceano, enfim, o oceano em senso lato, falamos também da Ria Formosa, falamos, enfim, de outros mares aqui próximos, mas também de aspectos como, por exemplo, os ligados à medicina, com base naquilo que se faz no oceano. E, portanto, para além destes aspectos fundamentais, de conhecer, digamos, como é que funciona o oceano, temos também aspectos ligados à conservação, como é que podemos conservar os oceanos, a saúde dos oceanos, a contaminação, poluição, etc. E depois a parte, digamos, mais económica, os recursos, a aquacultura, as pescas, a biotecnologia, enfim, são estas áreas que nós nos preocupamos fundamentalmente. E são operações que necessitam de ser mais sustentáveis, também para isso vocês trabalham? Sim, a sustentabilidade é um aspecto fundamental. E não é só a sustentabilidade, hoje fala-se em regeneração, para além da sustentabilidade. Portanto, nós preocupamos com que os ecossistemas sejam saudáveis. Portanto, trabalhamos na implementação de áreas marinhas protegidas, por exemplo, aqui na costa algarvia e não só. Enfim, basicamente a saúde do oceano é a nossa saúde. Muito bem, muito obrigado. Professor Adelino Canário, Presidente da Direção do Centro de Ciências do Mar do Algarve, que celebra esta semana 35 anos de atividade. Teve, aliás, várias atividades dedicadas a dar a conhecer aquilo que faz junto do público comum e foram aqui apresentados também os grandes eixos de investigação. Todos eles têm a sustentabilidade como denominador comum. Falamos da biomedicina, falamos também da aquacultura e dos alimentos do futuro e, obviamente, da necessidade de conservar os ecossistemas marinhos.